Em um autódromo, os carros podem derrapar em uma curva e bater na parede de proteção. Para diminuir o impacto de uma batida, pode-se colocar na parede uma barreira de pneus. Isso faz com que a colisão seja mais demorada e o carro retorne com velocidade reduzida. Outra opção é colocar uma barreira de blocos de um certo material que se deforma, tornando essa colisão tão demorada quanto a anterior, mas que não permite a volta do carro após a colisão. Ou seja, nesse segundo caso, a colisão vai ser inelástica, vai ser bate e gruda, Aí ele fala, comparando as duas situações, como fica uma força média exercida sobre o carro e a energia mecânica dissipada na colisão. Essa questão, na verdade, ela é bem sutil, porque ela envolve o conhecimento da diferença entre uma subtração de grandezas vetoriais e uma subtração de grandezas escalares. Renato, pelo amor de Deus, vou lhe explicar agora, tenha calma. Para analisar a força que atuou nesse carro durante o impacto, vamos para a segunda lei de Newton. E na leitura do enunciado, você deve lembrar o seguinte: tanto na primeira colisão, em que o carro bate e volta com uma certa velocidade, como na segunda colisão, que o carro bate e para completamente. Nos dois casos, a massa é a mesma. E nos dois casos, a duração do impacto, esse ΔT, o enunciado fez questão de dizer que é o mesmo intervalo de tempo. Então a diferença vai estar onde? Na variação de velocidade do carro na primeira e na segunda colisão. Professor, como é que seria a variação de velocidade dele na primeira colisão? Para ficar mais fácil de você enxergar, em vez de fazer literal, eu inventei números. Eu estou dizendo que esse carro vem a 30 metros por segundo, bate na mureta de pneu e volta com 20. E no segundo caso, ele vem com 30 de novo, mas depois ele fica parado como a questão pede. Em qual dessas duas situações você tem maior ΔV, variação de velocidade? À primeira vista, o aluno apressado vai dizer assim, Renato, se ele estava com 30 e se ele voltou com 20... a variação de velocidade, 30 menos 20, é 10. ΔV é 10. Só que não é verdade. O ΔV seria isso que você falou se ele não tivesse invertido de sentido. Renato, se ele viesse com 30 e depois ele tivesse com 20, sem inverter o sentido, a velocidade dele teria passado de mais 30 para mais 20. E aí você tem razão. Aí, nesse caso, o ΔV seria simplesmente isso que você falou. O ΔV dele seria daqui para cá, seria 10. Só que não foi isso que aconteceu. Ele veio com 30 e ele não só parou, como ele inverteu o sentido do movimento. A velocidade dele não só passou de 30 para 0, como na verdade passou de 0 para menos 20, porque ela inverteu o sentido. Perceba que eu estou falando de uma grandeza vetorial, é velocidade. Então, nesse caso, a velocidade passou de 30 para menos 20. Puxa vida, é verdade. Portanto, meu amigo, nesse caso, a variação da velocidade fica sendo tudo isso. Caramba, professor, não tinha percebido. Pois é. Ou seja, do 30 até o menos 20. Quanto é que é esse ΔV daqui para cá? Intuitivo, 50. Uma variação de velocidade de 50 metros por segundo. Então, quando a velocidade vai de 30 para menos 20, o ΔV é 50. Agora, no caso em que a velocidade vem com 30 e após a colisão ele está parado, essa velocidade passou de 30 para 0. Então, aí o ΔV, professor, como é que fica? Do 30 até o 0. O ΔV seria simplesmente 30. Então, no caso em que o carro vem com 30 e volta com 20, a velocidade passou de 30 para menos 20. Um ΔV bem grande. Um ΔV grande, um ΔV que foi de 50. Por isso, nesse caso, a força média é grande. Professor, mas no caso em que a velocidade vai de 30 para 0, no caso em que a velocidade vai de 30 para 0, o ΔV é pequeno. Não é 50. O ΔV é apenas 30. Um ΔV menor do que o outro vai dar uma força de impacto menor. Então, a primeira conclusão nós já tiramos. Qual foi? Nesse caso, que o carro bate e volta, a força do impacto é maior. Nesse caso, em que o carro bate e para, a força do impacto é menor. Então vamos analisar agora em qual colisão tivemos a maior energia mecânica dissipada. Para isso, a gente vai ter que ver a dissipação da energia cinética.
Em qual caso tivemos maior variação da energia cinética? E aí, meus amigos, energia cinética não é grandeza vetorial. Esse negócio de colocar um eixo, ó, e dar um tratamento escalar, colocando sinais algébricos, esse tipo de análise é típico de grandezas vetoriais. Velocidade, quantidade de movimento, mas agora eu vou falar de energia cinética. Energia cinética não tem sinal algébrico, não tem eixo, não tem direção, porque é grandeza escalar. Então, em qual dessas situações nós tivemos maior variação da energia cinética? Eu vou fazer a conta. Nesse caso, ó, a velocidade passou de 30 para 20. Não se preocupe com a mudança da direção, porque a energia cinética não tem direção. Então, quando eu faço a variação da energia cinética final menos a inicial, ó, m sobre 2, 30 ao quadrado menos 20 ao quadrado. Professor, mas eu tenho que ficar a final menos a inicial? Não se preocupe, porque eu estou fazendo a conta em módulo. Peguei logo o maior menos o menor. Então, veja a variação da energia cinética nesse caso, e no outro caso, que a velocidade passa de 30 para 0. Pronto, fiz a mesma conta e a velocidade passou de 30 para 0. Me diga quem é maior. 30 ao quadrado? 900. 900 menos 400, 500. Todo mundo está vendo que 900 é maior do que 500. Nesse caso, professor, a perda de energia mecânica é maior. Nesse caso, a perda de energia mecânica é menor, a energia mecânica dissipada é menor. A resposta que temos que marcar é: a força média é maior nesse caso, porque aqui temos a maior variação de velocidade, o maior ΔV, porém, a energia dissipada vai ser maior no segundo caso, em que a velocidade passa de 30 para 0. Nesse caso, temos uma maior perda de energia mecânica. Veja aqui no item A força é maior na colisão com barreira de pneus e a energia mecânica dissipada é maior na colisão com a barreira de blocos. Por isso que nós estamos marcando qual item, meus queridos? Letra A. Valeu? Bom, se você gostou desse comentário, deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no meu canal, ative o sininho, divulgue para os seus colegas. No nosso canal no YouTube, Física com Renato Brito, toda semana tem vídeo novo para a galera curtir. Muita coisa boa para a galera que vai prestar vestibular. Valeu? Até a próxima!